Olá, voltamos com nossa disciplina de gerenciamento de escopo dentro do nosso curso de gerenciamento de projetos e dando continuidade vamos falar agora sobre como nós vamos definir o escopo do projeto. Nós já vimos ali o início, do planejamento, já vimos como que nós vamos definir os requisitos, as necessidades, o escopo em si. Agora a gente vai aprender a definir esse escopo, como é que a gente define o que vai ser feito no projeto de uma forma que ajude você a ser gerente de projetos, a gerenciar o projeto de forma correta, de forma clara, de forma objetiva. Beleza? Então vamos continuar aqui o nosso treinamento. Definir o processo, definir o escopo, ele está dentro do processo 5.3 lá do guia do PMI, do PMBOK. Então, eu sempre vou estar me referenciando aos processos do PMBOK. A gente está falando sobre a 6ª edição, então quero estar sempre referenciando porque às vezes você pensa futuramente em fazer o curso, ou fazer a certificação, então você já sabe mais ou menos onde está cada item que a gente está estudando aqui de acordo com o PMI, de acordo com o guia do PMBOK. Beleza? Então vamos lá. Definir o escopo do seu projeto, ele tem algumas entradas. A gente já viu aqui que as entradas são as informações que a gente vai utilizar dentro do nosso curso para a gente poder tratar elas e gerar resultados, saídas. Então, que documentos que a gente vai utilizar como entrada desse processo? A gente vai entrar o plano de gerenciamento do escopo, que a gente já iniciou ele até aqui, já falamos lá sobre o objetivo, sobre a justificativa, premissas, restrições, necessidades do projeto, tudo isso a gente já tem no nosso plano de gerenciamento de escopo. Então a gente vai agora continuar a definir o escopo. A gente pode usar também o termo de abertura, a TAP, o termo de abertura do projeto. A gente pode usar documentos de requisitos que a gente já iniciou. A gente viu no último vídeo. Quem não viu, volta se você não lembra. Volta lá no último vídeo, assiste novamente. Como que você vai definir os requisitos do seu projeto. E ativos de processos organizacionais. De repente você tem a necessidade de estar executando um projeto dentro da empresa ou da empresa de um cliente e você vai ter algum processo organizacional da empresa que você pode utilizar para usar como informação para escrever o seu escopo do projeto. Com tudo isso em mãos, nós vamos usar algumas técnicas e ferramentas para trabalhar essas informações. De novo, opinião especializada, ou seja, você vai lá nos técnicos, nos analistas, nos profissionais que têm a competência técnica do seu projeto e pegar a opinião deles de como definir corretamente o seu escopo. A análise de produto, ou seja, você vai pegar o produto que esse projeto vai gerar e você vai analisar esse produto junto com a sua equipe. A gente viu algumas outras técnicas e ferramentas que podem ser usadas, mas você vai analisar o produto. Se for uma montadora de um carro, o que esse carro, o que o produto novo, o carro novo vai ter? Essa viagem que você vai fazer, o que ela tem? Qual é o produto dela? É uma ida para um parque de diversões? É uma ida para um hotel fazenda? O projeto que você está fazendo da sua empresa é uma solução nova? Esse produto que vai ser gerado no final do projeto? Analisa ele como um protótipo, analisa ele como ainda é uma ideia. A geração de alternativas. Então, que alternativas nós temos para que esse escopo atenda a necessidade do projeto? E oficinas facilitadas. Então, a gente usa muito hoje em dia na área de TI o Design Thinking, que é uma técnica, é uma metodologia de desenvolvimento de ideias. Então, você pode usar em oficinas facilitadas o próprio Design Thinking. E como saída, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a especificação do escopo do projeto. O que é essa especificação? É o detalhamento do escopo. Ele, como eu já disse em alguns vídeos anteriores, e eu reforço aqui, o escopo tem que estar o mais detalhado possível para que todos estejam entendendo, estejam indo no mesmo caminho. E atualizações nos documentos do projeto. Então, que documentos que nós temos até agora? O plano de gerenciamento de escopo, que ele vai ser atualizado com a especificação do escopo. Você pode, de repente, fazer alguma melhoria no termo de abertura do projeto e o
plano de gerenciamento dos requisitos também devem ser atualizados, porque com essa melhoria, essa definição do escopo, você pode, de repente, identificar novos requisitos, novas premissas, novas restrições do projeto, ok? Então vamos lá. A declaração de escopo do projeto, ela fornece uma base documentada do seu projeto, do seu escopo. Ela vai formalizar, principalmente para o sponsor, para a equipe, para o seu cliente, o quão documentado você, gerente de projetos, está nessa fase inicial do projeto, para que ele entenda, né, a gente viu lá no vídeo passado o desenho daquelas árvores, né, com um balanço, para que o cliente entenda e você entenda. Todo mundo tem que estar na mesma página em relação ao entendimento desse escopo, né, para um não achar que você está desenvolvendo algo e você, na verdade, está desenvolvendo outra coisa. O que está e o que não está incluído no seu escopo também, coloca lá, né, o que você está fazendo exatamente e o que não está sendo feito, para que fique muito claro. Eu dou muito esse exemplo, né, de projeto é pintar a casa. Então, ok, pintar a casa. O que pode estar incluído na declaração de escopo da sua pintura da casa? Vou pintar as paredes internas e externas da casa. Escopo não incluído da casa. Não vou pintar o portão. De repente é uma casa de rua, né? Não vou pintar o portão. Não vou pintar a parede da rua, nem interna nem externamente. Não vou pintar a casinha do cachorro. Não vou pintar a garagem. Enfim, o que você não vai fazer no seu projeto, para que o cliente não diga depois, e é muito comum isso acontecer, o cliente dizer assim, mas eu havia entendido que, como o portão faz parte da casa, eu havia entendido que você iria pintar. E nisso pode se desdobrar em nova cor de tinta, comprar tinta que não estava no escopo e, consequentemente, não está no cronograma do pintor e não está no custo do projeto. Enfim, isso vai desencadeando uma sequência de problemas se você não colocar o que não está incluído no seu projeto. Uma dica importante aqui para o que não está incluído no projeto, só relembrando, se você não sabe tudo, e provavelmente como gerente de projetos não vai saber, pergunta para a sua equipe. Pintor, o que vai ter de problema? O que a gente pode dizer? O que você não vai fazer? O que você não vai pintar? Né? Por exemplo, aqui onde eu estou, o meu teto do meu escritório ele é de madeira. Né? E eu posso colocar, olha, eu vou pintar as paredes da casa, mas eu não vou pintar o teto de madeira, porque ali é verniz, não é tinta, tem que lixar, enfim, tem outra preparação da madeira, isso pode acontecer. Tá ok? Então pergunte aos seus executores, ao pintor, ao pedreiro, o cara da viagem, né, o seu guia da viagem, o que não está incluído no guia dele lá, o que não está incluído no seu. É muito comum pegar um avião e não está incluído a mala, por exemplo, ou o peso da mala, o que não está incluído. Coloca lá, pergunta para a sua equipe para poder você detalhar. E não se preocupe, se você não tiver todas as informações, coloca tudo que tem, e depois, conforme você vai adquirindo mais conhecimento, você volta no documento e atualiza. Lembre-se, os documentos do projeto são documentos vivos, sofrem alteração o tempo todo, só que essas alterações têm que ser controladas e monitoradas. Ok? A gente vai entender isso quando a gente falar de gestão de mudança. Então vamos lá, planejamento detalhado, ou seja, detalhar, mais uma vez a palavra detalhar aparece para a gente, detalhar esse planejamento do escopo para que você, na hora da execução, execute de acordo com o que você planejou. A execução e o controle, ele tem que estar alinhado. Quando você iniciar a execução e vai fazer, obviamente, o controle, né, o monitoramento e controle da execução, na verdade o que você vai fazer é comparar o que você planejou de escopo com o que está sendo criado, construído, para você olhar e comparar. O meu planejamento está batendo com a execução ou está muito diferente? Tá ok? É uma antecipação do escopo. Essa declaração de escopo é você declarar: olha, cliente, você quer que eu pinte a casa, a parede interna, a parede externa, dos 2 quartos, da sala, da cozinha, do banheiro, e você não quer que eu pinte o portão, o muro da rua,
ou a casinha do cachorro, a garagem. Isso você declarar, você está antecipando para o cliente, ó, esse é o escopo. Está entendido o seu escopo? Então isso é importante. E aí você vai gerar os entregáveis, os deliverables, né? Tudo aquilo que é tangível para o seu trabalho. Então você vai gerar ali parede pintada do quarto, a parede pintada da sala, ou o quarto pintado, a sala pintada. Isso todos são entregáveis, que inclusive você pode quebrar o seu projeto em subentregáveis ali, né? Em pré-entregáveis. Ou seja, em vez de eu entregar a casa pintada, eu posso no meu projeto fazer pequenas entregas para que o cliente já vá validando. Então, pintou o quarto, chama o cliente e já valida com ele para que ele diga assim, cara, aqui tá ok? Ok, não mexo mais aqui. Por que isso? Vamos continuar nesse exemplo da casa. Imagina você pintou tudo e aí o cliente volta e diz, não, sabe o que é? A minha esposa ficou grávida no meio desse projeto e agora eu queria que o segundo quarto fosse o quarto do bebê e aí eu queria que você pintasse da cor azul bebê. É um menino ou rosinha, claro, porque é uma menina. Então, eu gostaria que você mudasse a cor do quarto. Ou eu não sei a cor, pinta de azul, verde clarinho, enfim, qualquer cor. Essa mudança de escopo, ela vai impactar no seu projeto, a gente vai ver todos esses impactos no decorrer do nosso curso. Mas fica claro aqui que a gente precisa saber como declarar todos os entregáveis do projeto. E esse entregável é qualquer produto, bem ou serviço que seja tangível. Né? No caso de um serviço, uma entrega de um relatório, de uma reunião, de uma consultoria que vai gerar um relatório final. Então, um bem tangível, a pintura, a casa pintada é um bem tangível. No caso do serviço, uma empresa de viagens entregando lá o bilhete da viagem, o guia entregando a entrada do parque que você vai. Então, tudo isso são tangibilidades que você pode garantir como entregáveis. Entregável é um substantivo. Sempre que você for documentar, documente o entregável como substantivo. As atividades que geram esses entregáveis são verbos. Então, pintar a parede é uma atividade. Parede pintada é um substantivo. Então, esse é o entregável. Então, pintar a parede. Então, vamos lá. Na pintura do quarto, vamos supor que aqui seja uma subatividade, um grupo de atividades. Então vamos pintar o quarto. Então, para pintar o quarto, eu vou. Se tiver móveis já na casa ou não tiver, mas enfim, vamos dar um exemplo que tenha móveis, é uma casa já habitada. Você vai cobrir os móveis, você vai preparar o ambiente, cobrir os móveis, vai colocar fita adesiva no rodapé, você vai colocar jornal, um plástico, algo que proteja o solo, o chão, o piso. Tudo isso é uma atividade. Então, cobrir, proteger, colocar fita, pintar, lixar a parede se precisar lixar, pintar, secar, enfim, abrir porta para secar, enfim, o que você for. Tudo isso é atividade para o seu entregável, que é quarto pintado, quarto entregue, quarto finalizado. Tá ok? Então, só para você entender como você vai fazer isso dentro do seu cronograma que a gente vai ver lá na frente. Diferenças entre o escopo do produto e o escopo do projeto. Eu já falei isso antes, volto a repetir. Existem grandes diferenças entre o escopo do projeto e o escopo do produto. O escopo do produto é a casa com 2 quartos, sala e cozinha, pintada nas cores tais, o tamanho da quarto é tal, da sala e tal. Isso é o escopo do produto. Escopo do projeto, pintar a casa nas cores XYZ. Não pintar portão e parede da rua, enfim. Esse é o escopo do projeto. O escopo do produto é o produto finalizado. Então, uma montadora de carro, escopo do projeto, criaram numa nova versão do Toyota Corolla. Escopo do produto, um Corolla com um volante tal, a roda tamanho tal, aro tal, com banco de couro, com um kit multimídia, com ABS, com
freio ABS com airbags laterais, enfim, esse é o escopo do produto, que é diferente do escopo do projeto. Criar um carro que tenha a especificação XYZ, ok? E você vai criar o ciclo de vida de um projeto. Esse ciclo de vida de um projeto, ele contém o conjunto de etapas do projeto, né? Pode ter um ou mais produtos, aí depende do seu projeto, da complexidade, da necessidade do projeto, e ele depende do produto que você está gerando. Esse ciclo de vida do projeto, ele vai guiar você durante toda a vida mesmo do projeto, ok? Então, quais são os ciclos de vida de um projeto? Ele começa lá na iniciação, né, e tem processos, tem atividades relacionadas à iniciação do projeto. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, para a gente falar sobre processos de gerenciamento de projetos. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo à parte como um bônus aqui no nosso curso. Depois da iniciação, você vai fazer o planejamento, e você vê aqui uma setinha mostrando que a iniciação está ligada diretamente ao planejamento, onde você vai planejar, né, como a gente está fazendo aqui o planejamento do escopo, você vai planejar o escopo, o cronograma, o custo, a qualidade, o risco, os riscos, a integração, comunicação, todas as áreas que o PMI indica como áreas de gerenciamento de projetos. E aí você vai iniciar a execução do seu projeto. Vê a setinha aqui embaixo, né, do planejamento para execução. Você vai executar o seu projeto para que ele te entregue, comece a executar aquilo que você planejou. Durante a fase de execução, você também vai monitorar e controlar o projeto. Você vê que o controle, ele controla a execução e ele atualiza o planejamento. Então você controla aquilo que você planejou para saber se você está executando, né, de acordo com o baseline que você fez na fase de planejamento. E depois de controlar, executar tudo, você vai finalizar, você vai para a última fase do ciclo de vida, que é o fechamento. E aí também tem processos adequados a isso. Combinado? Vamos lá, vamos continuar. E aí você vai começar então a criar o seu WBS, a sua EAP, a estrutura analítica do projeto. Nada mais do que essas caixinhas com as atividades do projeto. Qual é a primeira atividade, depois a segunda, a terceira, e assim sucessivamente. Vamos lá aprender, vamos ver como que a gente cria a nossa EAP de projeto. E a EAP, ela faz parte também do processo 5.4 lá do guia do PMBOK, no nosso PMI, certo? Então, mais uma vez, estamos aqui de acordo com a metodologia do PMI para gerenciamento de projetos. E quais são as entradas, os documentos, as informações que vão nos dar subsídios para a gente criar a EAP? O nosso plano de gerenciamento de escopo, que está criado até agora, né, ele já tem um monte de informações, lá já tem objetivo, já tem justificativa, premissas, restrições, riscos iniciais, requisitos, tudo isso já está lá. Já tem a nossa declaração de escopo, já tem os documentos de requisitos que nós também já criamos, os ativos ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Toda essa gama de informação vai alimentar as nossas técnicas e ferramentas. E a gente vai fazer a decomposição do escopo em atividades. E vamos também utilizar nesse momento, fazer reuniões, workshops com a equipe técnica para obter opinião especializada das atividades. E aí, mais do que nunca, você vai utilizar a experiência, a expertise, o conhecimento da sua equipe técnica que está te ajudando a gerenciar, a criar o seu projeto. Ok? E aí, que informações a gente vai sair? A gente vai começar a criar a linha de base do nosso escopo, o nosso baseline. É o documento que a gente utiliza como planejado na hora da execução, para você olhar se a sua linha de base do escopo está sendo atendida. E você vai atualizar todos aqueles documentos ali que você usou na entrada, né? Vamos lá. Como são, que etapas então a gente utiliza para a gente fazer uma EAP? Essa é uma EAP inicial, básica, bem
simples, né? Só tem uma camada aqui, né? Supondo que o projeto carro ele vai ser criado, qual é o primeiro nível da sua EAP? Você vai colocar ali, aqui no nosso exemplo, a concepção do carro, da ideia, do que o cliente quer, do que vai ter, né, do carro. Você vai fazer uma pesquisa para saber se aquilo que você está definindo como escopo do carro, realmente o mercado compra, se é o que o povo quer, se é o que uma família, o que o seu potencial cliente quer. Vai desenvolver o projeto, vai fabricar um protótipo do carro, né, aquele primeiro modelinho lá que a gente às vezes vê vídeos aí no YouTube, daquele primeiro modelo do carro, foi descoberto o novo modelo do Toyota Corolla. E aí você faz testes, vai lá naquela pista de testes lá que geralmente os fabricantes de carro têm, e aí você homologa o carro e diz, carro homologado, pode ser fabricado. Então, antes de ir para a linha de fabricação, para o chão de fábrica, ele passa por todas essas etapas. Claro, eu estou sendo simplista aqui em todas essas fases. Ok? Aqui tem um modelo de uma EAP. Então, a EAP ela organiza o projeto em fases e quebra ele em componentes menores e mais gerenciáveis. Então, esse aqui é um outro modelo já mais detalhado da EAP. Veja que aqui, lá no início, a primeira caixinha, né, do projeto Alpha é o gerenciamento do projeto. Então, ali você vai colocar as atividades, né, de iniciação, de planejamento, de execução, de controle e de encerramento, que é um exemplo. Eu gosto de fazer isso, que aí eu me monitoro como gerente de projetos ali. Utilizo aqui do lado o produto 1, produto 2, produto 3. Aí para ele tem um subproduto 1A, pode ter o 1B, 1C, 1D. E aí as atividades 1A, 1B, 1A, 2A, 3A, 4A, né? 1B, 2B, 3B e por aí vai. E aí, essa aqui é um outro modelo já mais detalhado de como você pode quebrar. Lembra que a gente falou? Eu posso botar aqui o produto 1, por exemplo, da pintura da casa, poderia ser pintura do quarto 1, pintura do quarto 2, o produto 2. O produto 3 pode ser pintura da sala. Aqui embaixo, subproduto, pintar a parede, primeira parede, pintar a segunda parede, pintar a terceira parede. E para isso você colocar ali as suas atividades. Lixar a parede, pintar a parede, secar a parede. Então, você monta de acordo com o que você e sua equipe definiram como entregáveis e atividades do seu projeto. Ok? De novo, pessoal, dúvida? Não esquece, escreve aqui embaixo. Se você não entendeu, se ficou alguma dúvida, se deu acendeu alguma luzinha na sua cabeça de alguma ideia, escreve aqui embaixo, vamos compartilhar. De repente a sua ideia pode ser de outro aluno e aí a gente já ajuda todo mundo numa grande comunidade, tá ok? Não esquece de escrever aqui embaixo. A estrutura analítica do projeto é a decomposição hierárquica dos entregáveis. Ela o que não está na EAP, ela tem que estar definido dentro do seu plano de gerenciamento de projetos. Os entregáveis não decompostos são os pacotes de trabalho. Então, o que é um entregável não decomposto são os pacotes de trabalho. O que tem na estrutura da EAP? A grama, uma lista, ela é uma lista identada, ela é uma tabela, ela pode ser um mapa mental. Né? Hoje, muita gente usa mind map, né? Ali pode estar a sua EAP. Ela é a base do esforço de planejamento. Ali, você quando começa a botar ali níveis de detalhe, você começa a ver assim, opa, eu esqueci disso aqui, para ter isso aqui, então eu vou botar uma nova premissa lá no projeto. Aí você volta lá no planejamento. Ou eu vou botar um novo requisito, vou botar uma nova restrição. Então tudo isso, na hora de você decompor a EAP, você pode lembrar e identificar novas necessidades. Ela aumenta a precisão das suas estimativas, porque você começa a olhar o projeto em detalhes. Ela é uma enorme base de referência. Ali, em gerente de projetos, e eu sou um deles, eu costumo, o meu baseline é justamente esse. Eu imprimo uma EAP gigante e eu vou controlando ali as atividades. Ela facilita a definição clara das responsabilidades. Cada atividade tem que ter um responsável, certo? Então, você começa a identificar, cara, quem vai fazer isso aqui? O pintor pode dizer para você, eu pinto, mas eu não lixo parede. Eu pinto, mas eu não cubro os móveis. Para mim tem que ter alguém. Opa, quer dizer então que eu tenho que ter um auxiliar de pintura
para poder fazer isso, porque o meu pintor ele só chega, pinta e vai embora. Pode ter. É muito comum ter equipe de pintura nos Estados Unidos e ter uma pessoa só para preparar o ambiente enquanto o pintor está pintando outra área. O auxiliar ele preparou aquele ambiente, o pintor vem, só pinta e vai embora. É muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui tem outro exemplo de decomposição de pacotes de trabalho para você, né, detalhado já em atividades. Então é só um outro modelo. Para a gente entender, o escopo da EAP aqui em cima, ele vai até o subproduto, então ele não contempla as atividades. Então quando você falar qual é o escopo da sua EAP, ele vai até o nível do subproduto. Pode ter subproduto, mas não pode ter atividade. A atividade ela só deve decompor EAP em atividades do gerenciamento do cronograma. Então, essa parte azul aqui de cima, você pode decompor como atividade da EAP, como escopo da EAP. Quando você for definir as atividades, a gente vai ver em detalhes como faz isso na próxima disciplina lá de gerenciamento de cronograma. Então, nota que esse cronograma é meramente ilustrativo, hein? Ele apenas mostra a origem das atividades. Beleza? Exemplo de um pacote de trabalho decomposto em atividades, está aqui, eu mostrei para vocês. O gerenciamento de escopo, que é o entregável, deliverable, é uma boa prática nomear com substantivos. E aqui embaixo, as atividades, é uma boa prática nomear com verbos no infinitivo. Então, pintar a parede, lixar a parede, cobrir os móveis, certo? Então, é só um lembrete aqui para vocês. Maravilha? Outra forma de você criar uma EAP, você pode criar ela baseado em valores, né? Então aqui você vai estimar os valores de cada atividade lá embaixo. Então assim, quando você estiver decompondo a sua EAP, pode ser que o cliente fale assim, quanto vai custar esse projeto? Certamente. Quando você tiver o nível de atividade, como está aqui, a atividade 1 custa 2.000, a 2, 1.500, a 3, 2.000, a 4, 3.000. Então você sobe aquele pacote, aquele subproduto. O produto custa, produto 1, 3.500, produto 2, 5.000. E o projeto como um todo vai custar R$ 8.500. Então aqui é uma outra forma de você criar uma EAP com base em valores. Uma EAP ponderada, você também pode fazer ela estimativa de percentual de conclusão. Então, por exemplo, a atividade 2 aqui, né, tá em 20, a 1.2 aqui, a 1B, está em 25%. Né? Deixa eu mostrar ela aqui com o mouse aqui para você. Essa atividade aqui, 25%, e essa aqui, 45%. A soma das duas diz que essa daqui vai ter 70% do seu projeto. Essa aqui, a 2B, tem 15%, a 2A também. Então, referencia 30% do projeto. E tudo pronto referencia 100% do seu projeto. Você começa a olhar o que a gente chama de EAP ponderada, você começa a identificar em percentual responsável pelo projeto o que é mais crítico, o que é menos crítico. Lembrando que a decomposição dos entregáveis são componentes físicos. Então, decompor uma bicicleta em suas partes principais. Então, sistema funcional, por exemplo, no caso de uma casa, o sistema hidráulico, elétrico, mecânico e assim sucessivamente. Se for uma localização física, você pode decompor em região Nordeste, região Sul, região Sudoeste, Norte. Né? Se for decompor em unidade administrativa, você pode criar em departamentos da empresa, divisões da empresa. Um projeto de unidade do cliente, você pode fazer de acordo com a fiscalização. Tem várias formas e modelos de você decompor os entregáveis. Se for misto, né, combina duas ou mais dessas formas de decomposição. E aí, quando você cria a EAP, você vai fazer como conteúdo essencial o dicionário da EAP. O que é isso? É o número ele contém o número de identificação da WBS. Então, a gente viu lá atividade 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B. Então, você vai identificar ela. Você vai dar um nome para esse entregável, para esse subproduto. Você vai explicar a descrição, a especificação do subproduto a ser gerado. E você vai criar critérios de aceitação dessa entrega. Esse dicionário da EAP, só para você entender, você explica ali
o que é aquela atividade. Então, quando você bota atividade, lixar a parede. Se chegar um auxiliar e falar, cara, o que será que é lixar a parede? Então lá você vai explicar detalhadamente essa atividade, lixar a parede, precisa lixar com a lixa de água, lixa d'água, número, eu não sei o número dela, mas vamos supor, número 3, vai lixar molhando a lixa para que a parede tire a primeira camada de sujeira, enfim, você vai explicar detalhadamente. Cobrir os móveis, você vai cobrir os móveis com plástico preto, grosso, no modelo XPTO, para que proteja os móveis da casa. Cobrir o chão, você vai cobrir o chão com plástico preto, modelo tal, utilizado para pintura, para que proteja o piso e não estrague a pintura. Enfim, você vai fazer tudo isso. Isso você detalhar um dicionário da EAP. Na dúvida, estou deixando aqui um modelo do nosso dicionário de EAP para que você possa ver como é que faz um. Tá ok? Então não se preocupe com muita informação, não faço ideia de como é que faz. Então, dois caminhos eu vou deixar o modelo para você fazer download aqui na nossa disciplina, e 2, eu vou deixar, você pode ir no Google, não vou deixar não, você pode ir no Google buscar esse tipo de informação, esse tipo de modelo, tem vários modelos na internet, tá ok? Então, vamos parar por aqui na nossa aula, já está bem extensa, e eu vejo você na nossa próxima aula da nossa disciplina de gestão, de gerenciamento de escopo. Tá ok? Obrigado e até a nossa próxima aula.